Já vou te adiantando, eu vou explicar aqui um pouquinho o que é a raiz de amargura. Vou falar aqui. Há uma diferença entre raiz da amargura, porque às vezes a gente pensa que uma pessoa ela é amargurada e a gente fala, não, é por causa de algum trauma. E realmente coisas que nos acontecem fazem com que a nossa vida às vezes fique abalada, tem consequência a vida toda. Mas a diferença de trauma e raiz de amargura é que o trauma vem de fora. Alguém gerou isso em nós, alguém causou. Alguém morreu, foi o divórcio dos pais, foi alguma coisa que aconteceu lá e tal. Então nós fomos vítimas, então nós somos afligidos por aquilo gerou um trauma. E nós temos que lidar com essa consequência. A raiz de amargura, ela não vem de fora, mas a raiz de amargura brota dentro. A raiz de amargura está relacionada a como nós lidamos com os eventos que acontecem fora. Você está entendendo? Então o trauma, a gente não tem controle sobre ele. Ele aconteceu, pum, bateu. Mas a raiz de amargura, ela nasce dentro do coração, dentro da alma. E ela é muito perigosa. Mas no nome de Jesus nós vamos arrancar hoje toda a raiz de amargura para a glória de Deus. Abre lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. E esse assunto, irmão, é para a igreja, tá? O próprio livro de Hebreus, o autor ele escreve direcionado para a igreja, para aqueles que conhecem o Senhor Jesus, para quem até mais do que o próprio cristianismo conhecia o judaísmo. Então, para aqueles que viviam o ambiente da igreja, então ele escreve para instruir a igreja na palavra, na direção do Senhor. E essa palavra é para nós hoje. Então essa palavra não é para o ímpio, para aquele que não conhece Jesus, mas é para você que está aqui nessa noite, amém? Hebreus 12, nós vamos ler a partir do versículo 14. Diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí ele fala assim: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Isso é muito sério. Eu não sei qual é a tua linha teológica, o que você pensa, o que você anda pesquisando, o que você estuda, mas esse texto está dizendo, ali no versículo 15, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. O que significa ser excluído da graça de Deus? É você perder o benefício da misericórdia, aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Nós celebramos semana passada a ressurreição, que Cristo ele ressuscitou, venceu a morte e nele nós somos também ressuscitados, amém? E não foi mérito nosso, foi mérito de Jesus, ele conquistou isso. E isso se chama graça, favor imerecido. Agora, aqui a Bíblia está dizendo o seguinte, para a gente cuidar, para que ninguém seja excluído ou se exclua. Deus não exclui ninguém da graça, nós somos excluídos, se a gente não prestar atenção. Então, ele está dizendo, cuidado, para que ninguém se exclua. Ele está falando para a igreja, estando aqui conhecedores do Senhor, sendo salvos, a gente não venha perder a salvação, não venha perder essa oportunidade. Então por isso que nós precisamos estudar, e nós vamos falar um pouquinho aqui do Hebreus, e vamos usar aquilo que ele diz, o exemplo de Esaú. A história de Esaú está lá em Gênesis, vai contar um pouquinho no capítulo 25, um pouquinho no capítulo 27, que Esaú era aquele que tinha por direito a bênção do primogênito, que dentro da cultura judaica, o primeiro filho primogênito, ele recebe a bênção do pai, ele que vai levar ali a bênção. Por exemplo, nós ouvimos na Bíblia várias vezes, é o Deus de Abraão, quem? Isaac e Jacó.
são os patriarcas da igreja. Mas não fosse o que Esaú tivesse feito, a gente diria assim, o Deus de Abraão, Isaque e Esaú. Era para ser Esaú, mas ele perdeu, ele vendeu a primogenitura, naquele texto que você conhece lá do capítulo 25 de Gênesis, que ele chega faminto, e aí o irmão dele aí já é outra história, né? Jacó já é outro, é ali o usurpador, é o esperto, depois Deus vai mudar o nome dele para Israel. Mas ele chega lá e fala, me dá um pouco dessa janta, dessa comida. E aí o esperto Jacó fala, não, só se você me garantir que você vai dar em troca o direito seu de ser abençoado. E aí Esaú, faminto, fala, não, pode ser, fica aí com a benção. Então ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha, por um prato de sopa. Aí lá no capítulo 27, né, o pai dele abençoou Jacó com a benção da primogenitura. Aí Esaú foi, falou, pai, e eu? E aí ele fala, você perdeu, porque você vendeu. E aí diz que ele chora e fala, mas não sobrou mais nada para mim. E ele é abençoado com outra bênção, mas não com aquela que tinha sido preparado para ele. Agora imagina que Deus preparou uma bênção para você, e Ele tem uma bênção para a igreja, amém? E por conta de uma bobeira nossa, vamos usar esse tema, a gente pode perder isso tudo. Imagine, nós perdemos o benefício da cruz. Imagine, nós perdemos a graça da ressurreição, da vida eterna, por conta de escolhas nossas. E a gente vai meditar nessa palavra, só que a gente não está vendendo isso que é precioso por algo tão insignificante. Então, o autor de Hebreus ele vai usar essa ideia de raiz da amargura como uma erva daninha, algo que nasce, algo indesejado. É o seguinte, você que tem horta, você que tem planta, você que tem canteiro em casa, você planta uma flor, você planta uma cebolinha, você planta, e as ervas daninhas vêm da onde? Da onde surge? Acontece isso com você também? A gente planta a grama, mas surge lá um mato que não foi a gente que plantou. Então a gente não sabe de onde vem, mas ele aparece. Então por isso que eu digo que a raiz da amargura é algo que brota. E o autor aqui ele vai dizer justamente, cuidado para que não brote raiz da amargura. Ela vai surgir e pode comprometer a plantação, porque é uma raiz amarga. Ela compromete aquilo que você está plantando. E ela representa essa contaminação. Contaminação que compromete o nosso relacionamento com Deus, nosso relacionamento com pessoas. Então isso é muito sério. Então o que pode acontecer, antes de falar um pouco mais de como acontece, como é que a gente pode identificar e como é que a gente pode arrancar essa raiz da amargura, por que é interessante a gente falar isso então? O que acontece se alguém aqui tiver essa raiz da amargura no seu coração e não tratar? Pode acontecer aquilo que eu disse, exclusão da graça. Vá lá no capítulo 6 de Hebreus. Ele está falando desse assunto, ele não começou aqui, ele já vem falando desde o início. Ele está alertando a igreja para que a igreja não perca os benefícios, a bênção que Jesus conquistou na cruz. E então, nós vemos ali que ele diz assim, o autor, que ninguém se exclua da graça. Então se nós não tratarmos essa raiz da amargura, nós podemos ser excluídos da graça, ou se excluir da graça. Capítulo 6 de Hebreus, versículo 4, diz assim, ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Segura aí, nós temos experimentado isso? Fomos iluminados? Sim. Provamos o dom celestial? Você já experimentou falar em línguas, ouvir uma profecia, ter uma revelação, ter uma provisão, algo que você viu Deus se manifestando? Sim. Tornamos-nos participantes do Espírito Santo? Sim, quando nós criamos o Espírito Santo, ele veio e passou a habitar dentro de nós.
Experimentamos a bondade da palavra de Deus? Sim, quantas vezes eu achava que não tinha jeito, eu achava que era um miserável, mas a palavra trouxe a mim uma mensagem de salvação, de perdão, de reconciliação, e eu vi a bondade de Deus ali na palavra, e os poderes da era que há de vir, aquilo que nos espera, da eternidade, tudo que está por vir, nós participamos, nós vivemos, estamos vivendo isso agora. Mas olha o versículo 5, mas ele fala assim, e caíram. Estava vivendo tudo isso, mas caíram. Aí o que ele vai dizer? É impossível que seja reconduzido ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Pois a terra que absorve a chuva, que cai frequentemente e dá colheita proveitosa àquele que a cultivam, recebe a bênção de Deus. Mas a terra que produz o quê? Espinho e ervas daninhas é inútil e logo será amaldiçoada. Seu fim é ser queimada. Está dizendo que a vida que ela recebe a chuva, que ela é tratada, que ela é cultivada, que ela é cuidada, ela produz fruto. O Senhor pegou a minha vida, a sua vida, largada, era um terreno baldio, terra de ninguém. Mas o Senhor foi lá, limpou, tirou todo o mato, todo o espinho, toda a tranqueira, todo o entulho e semeou coisas lindas. Semeou princípios, semeou a palavra, sabe a parábola do semeador? E aqui ele não só fez semear, ele trouxe o que? A chuva. E ele regou a tua vida e hoje você está produzindo. A tua vida hoje é uma vida reta diante do Senhor. Você busca, procura fazer as coisas corretas. Obviamente o pecado está ali, mas a gente vai, se levanta e vai caminhando e vai seguindo. A tua vida é como nós cantamos, um jardim regado. Não é alguém, não é algo abandonado, tem dono. E quem que é o dono da tua vida? Quem que é o agricultor? Quem que é o Senhor? É aquele, irmão, que andava lá, e ele anda frequentemente no meio da sua lavoura, ele fala, essa não tem fruto, manda cortar. Então, aqui ele está dizendo o seguinte, justamente isso, que aquela lavoura, aquela horta, aquela plantação, que recebe a chuva e produz, ela será abençoada, mas aquela que produz espinho e erva daninha, que diz aqui, é inútil e logo será amaldiçoada. O que acontece com uma terra? E vou dar um exemplo aqui, ó. Estacionamento da igreja tem pedra, não é isso? Pedrisco. Então vieram os caminhões e jogaram pedra, está tudo bem. Surgiam uns matinhos na beira. E a gente foi lá e não arrancou. Às vezes a gente jogou mata-mato, né, Diego? A gente foi lá, tirou com a enxada. Mas se você perceber, aquele mato, ele está invadindo de tal maneira que hoje a gente não consegue mais controlar sobre ele. Ele está dominando. Agora imagina numa horta, onde você tem uma plantação e a erva daninha, ela que não é arrancada, e eu associo isso à raiz de amargura que ele está falando. Ela vai dominando o nosso coração. Aí, no lugar de ter alimento, tem espinhos. E no lugar de ter árvore frutífera, tem erva daninha, que só ocupa lugar, mata o que é produtivo e vai gerar inutilidade na terra. Olha como que é sério, e a gente precisa tratar disso no nosso coração. É ou não é, igreja? Você consegue enxergar isso na Bíblia? Você consegue enxergar que Hebreus, ele está dizendo ali, o autor, para a gente cuidar com essa raiz de amargura, ele está dizendo, antes disso ali no capítulo 6, que se a terra estiver dominada por ela, ela se torna inútil e vai ser lançada ao fogo. Qual que é a maneira da gente acabar com essa erva daninha ali do estacionamento? Vim com uma máquina ali, raspando tudo, vai arrancar terra, pedra e tudo, vai jogar fora. Eu não posso distribuir no meio, que senão ele vai brotar de novo. Então o trabalho hoje é muito maior. Então, a importância de nós falarmos disso é que podemos perder a nossa própria salvação se a gente não cuidar da raiz de amargura. Porque ela surge de dentro. Vemos que a raiz de amargura surge de dentro para fora, contaminando dentro. Apesar disso, a pessoa que ela tem raiz da amargura, ela sempre vai achar que o problema está nas pessoas ou no lugar à sua volta, nunca nela. O problema
uma característica de alguém que tem raiz de amargura é que ela sempre vai se vitimizar. Sempre vai achar que a culpa é dos outros, não do erro ou das escolhas que ela cometeu. Então vamos identificar alguns sintomas da raiz de amargura. E não se sinta ofendido nem envergonhado se você olhar para o teu coração e falar assim: cara, eu acho que isso parece um pouco o que acontece comigo. Não se sinta envergonhado, não se sinta intimidado, sinta-se privilegiado, porque o Senhor está abrindo os teus olhos hoje para que isso seja tratado. Porque Deus não está vindo hoje com um facão dizendo assim: hoje eu vou cortar. Não, Ele está vindo hoje assim: não, hoje nós vamos arrancar. Tá bom? Então é bênção. Sintoma de quem tem raiz da amargura. Você vai perceber, e nós estamos falando para crente, amém? O cara que está lá usando droga. Não. Nós estamos falando de pessoas que já experimentaram a graça, que já receberam o Espírito Santo, o dom de Deus, a misericórdia, e agora elas correm o risco de ser excluídas, ou ser excluídas mesmo, se excluírem da graça. Então a primeira coisa que eu vejo, isso é mais claro, numa pessoa que tem raiz de amargura na sua vida, ela despreza o valor daquilo que é espiritual. Ela despreza o valor daquilo que é espiritual. Esaú estava faminto, e a fome é uma fome fisiológica, é uma necessidade fisiológica ou espiritual? O que você acha? O que é necessidade fisiológica? Comer, beber, dormir, não é isso? O que é necessidade espiritual? Estar conectado com o Senhor, receber alimento espiritual, sermos edificados, recebemos a bênção do Senhor, é isso que nos mantém de pé espiritualmente. Então Esaú, ele tinha uma fome fisiológica, e ele priorizou essa fome fisiológica em detrimento do valor daquilo que era espiritual, que era o que? A bênção de Deus sobre a vida dele. Ele trocou algo que era espiritual por algo que era o quê? Material ou carnal. Então e vai dizer o texto, nós vamos ler que ele estava amargurado. Então a amargura, um sinal de amargura na vida do crente, é quando ele valoriza mais as coisas materiais, físicas e humanas do que aquilo que é espiritual. Isso é sério. Mas como assim, pastor? Por exemplo, é aquela pessoa que ela está na igreja, mas ela é amargurada, e ela não dá valor àquilo que é espiritual, ela perde o temor e diz assim: nada a ver, não tem nada a ver isso aí não. Isso é besteira. Ele se torna liberal, tudo pode. Por quê? Perdeu o temor. Então ele não valoriza o que é espiritual. Ele vai falar assim: não, irmão, esse negócio de orar, ficar na igreja, buscar Deus, jejuar, isso não é não. Você tem que ter network, qualidade com família, você tem que desfrutar daquilo, você tem que valorizar as coisas. Você está entendendo? O que nós temos de pessoas, de homens, mulheres, famílias, que têm estabilidade financeira, tem uma família bênção, mas são fracos espiritualmente, porque já venderam a sua bênção. A sua fome fisiológica, a sua fome de sucesso, a sua fome de reconhecimento, a sua fome de sucesso é maior do que a sua fome e necessidade espiritual. Porque aquele irmão que tem fome de Deus, mesmo correndo o risco de morrer de fome, ele crê que Deus é aquele que provê todas as coisas. Vou te dar um exemplo de alguém fraquinho. Jesus, que num momento de busca espiritual no deserto, aparece o Satanás e fala assim: se você é filho de Deus, transforma essa pedra em... E ele diz: nem só de pão viverá o homem, nem só de descanso, de feriado, de hora extra, de bênção material viverá o homem, mas daquilo que vem de Deus. Você está entendendo? Mas o que isso tem a ver? Vamos chegar lá. Ele trocou algo eterno por algo quê? Temporário. O que era eterno? A bênção. Até hoje nós falamos do nome de Jacó e Esaú, porque ele vendeu a bênção que era sobre ele. Não perca a bênção que Deus tem para você e para sua casa.
Deus, até eu estava falando, eu assisti essa semana, esses dias lá, até a indicação aí do meu irmão, assisti aquela Casa de Davi. Quem assistiu aquela série, Casa de Davi? Eu achei muito legal, né? Mas algumas expressões, Casa de Davi, ou quando Samuel falou, a sua casa foi escolhida, porque fala das tribos, né? Então o rei viria de onde? Da casa de Davi. E não o Davi só rei, mas o próprio Jesus. Deus disse que ia fazer com que o trono fosse eterno na casa dele. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus escolheu a tua casa. E quando eu falo que Ele escolheu a tua casa, não é só a tua casa hoje. Talvez você morra e não veja, mas vai se concretizar na vida dos teus filhos. Então não perca a bênção da tua casa por conta das bênçãos terrenas. Tenha esse entendimento. E aí, outra característica. Lá em Hebreus 12, no versículo 16, ele vai falar o quê? Ninguém seja devasso ou imoral. E o que mais? Profano. Não seja profano. O que é profanar alguma coisa? O que é profanar? É quando você tem algo que foi separado por um propósito especial, é santo. E eu uso isso como se fosse qualquer coisa. Isso é profanar. Quando alguém profanou o templo, é porque, lembra que teve um momento que os reis faziam um banquete, na sala de banquete que tinha do templo, usando os utensílios que deveriam ser usados para o sacrifício, para os incensos, para os pães, para o candelabro, eram consagrados para esse fim. Mas os reis ali, na falta de taça, para querer ostentar porque era feito de ouro, manda trazer também as taças, manda trazer tudo. E na festa ali, eles de uma maneira promíscua estavam usando os utensílios. Na hora aparece a mão do Senhor e escreve na parede dizendo assim: acabou. Porque você está usando algo que é santo, como se fosse de uma forma, algo comum. Eu separei, eu santifiquei para um propósito especial, e você está usando como se fosse nada. Isso é profanar. Quando que eu percebo a característica de uma pessoa que tem raiz de amargura? Quando ela não entende o seu próprio valor e ela passa a usar aquilo que Deus santificou de uma maneira comum e simples, como se não fosse nada. Você não é qualquer um e você não é qualquer pessoa. Você é filho, você é filha de Deus, separado para um propósito, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. E quando eu vejo um filho, uma filha de Deus, vivendo uma vida como se fosse qualquer pessoa, isso chama o quê? Profanação. E nem vou falar o que ele vai dizer aqui sobre viver uma vida... Como é que diz aqui o versículo 16? Não haja nenhum imoral ou profano. Imoral, você sabe o que é, já é imoralidade mesmo. São os pecados à mostra, os pecados que nós identificamos. Nossa, isso é imoral. Imoral é tudo aquilo que você não pode fazer em público. Entende? Nem todo ato imoral é pecado. Ele se torna pecado porque ele é feito em público. Porque tem coisa que você é casado e você fazendo com a sua esposa na sua casa, dentro de um ambiente preparado e reservado, separado para isso, isso não é pecado. Mas se você quer fazer isso fora do lugar, fora do propósito de Deus, isso se chama o quê? Algo imoral. Você está entendendo? É imoral eu tomar banho? Você toma banho de roupa? Não. É imoral tirar roupa? Dependendo do lugar que você tira, é. Dependendo diante de quem você tira, é imoral. E ele fala, não haja nenhum imoral. Ele vai falar que Esaú foi imoral. Então, imoralidade é essa questão mais... Você entendeu, né? Profano, irmão. É quando você pega algo separado para a glória de Deus e usa isso de maneira irresponsável e leviana. Então, a pessoa que ela tem essa raiz de amargura, ela não consegue identificar, ela não consegue mais discernir o valor daquilo que é espiritual na vida dela. Tudo
não tem problema e nada a ver. Você está entendendo? Perdeu o temor. Foi isso que aconteceu com Esaú. Então vamos lá. Então a pessoa ela desmerece o espiritual. E aí ela começa a fazer as coisas erradas. Eu estou usando Esaú como exemplo. Irmão, quem é que vendeu a primogenitura? Foi ele. Jacó só fez a proposta, quem vendeu foi ele. O pai não fez nada de errado, porque o pai achou que era para ele. Mas ele vai culpar todo mundo. Ele vai culpar o pai, ele vai culpar a mãe, ele vai culpar o irmão, ele quer matar todo mundo. E ele vai reclamar, mas não tem mais nada para mim não. E o pai fala não. E diz que ele chora amargurado. Ou seja, ele gerou toda a confusão, ele perdeu o temor daquilo que é espiritual, ele não sabia mais o valor do que era a bênção, ele vendeu porque ele quis, e agora é culpa dos outros. Então a pessoa amargurada, ela se vitimiza de tudo, ela não assume as suas responsabilidades, ela não reconhece o seu erro, e aqui é o ponto, não existe arrependimento. O que é arrependimento, irmão? Reconhecer que está errado. O que é arrependimento? Eu errei. Então, qual que é a pessoa mais difícil de se arrepender, irmão? Que nunca está errado? Não é a esposa, não. É o amargurado. Amargurado, tá? Não é que a esposa tem sempre a razão, irmão. Isso aí é fato, entendeu? Então o marido escolhe, ou você tem paz ou você tem razão. Não existe você viver as duas coisas juntos, entendeu? Se você tiver razão, você não vai ter paz. Agora, se você quer ter paz, você perde a tua razão, entendeu? Mas se existe alguém que não sabe lidar e não sabe se arrepender, é a pessoa amargurada. Porque sempre você vai falar assim: pastora, está errada. Ah não, pastor, mas você não sabe o que a pastora Gilma falou. Pastora, não é sobre a pastora Gilma, é sobre você. Ah não, pastor, mas assim não, mas nem minha mãe me tratava desse jeito. Pastora, mas é a tua bênção. Ah não, mas você entende que em algum momento você também errou? Não, até errei, mas se não fosse isso. Como é difícil você tratar a gente amargurada. Para, irmão. Seria fácil se fosse igual matar frango, segura, pisa no pescoço, mas não pode. Você fala, calma, irmão, porque existe uma resistência em assumir que de repente, por algum motivo, em algum momento da sua vida, será que eu não errei? Será que a culpa não é minha? Será que a raiz de amargura não está no meu quintal? Então a característica de uma pessoa amargurada é que ela sempre é vítima e sempre é o outro que está errado. E tem outra coisa, ela se torna uma pessoa invejosa, não tem prazer na vitória dos outros, e ela é amargurada. Sabe, eu já usei muitas vezes esse exemplo, que a pessoa tipo assim, pastor Natalino fala assim, ó, comprei a minha Ferrari, fala amém. Aí aquele que está liberto da amargura, eu falo assim, glória a Deus. O Ailton fala, pô, bora, que alegria e tal. Mas o amargurado, ele fala assim, pagou à vista? Não, estou parcelando. Ah, é que às vezes, né, cara, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Pagou à vista? Paguei. Legal, e que cor que é? Amarela. É boa, é a vermelha, né? O amargurado, querido, ele não há alegria, né? Não, ele parece que assim, todo o tempo ele está competindo com alguém. É como se ele fosse posto na terra num grande reality show, onde que todo mundo está competindo com ele. Mas olha só lá em Gênesis, no capítulo 27, versículo 41, no resultado ali da história de Esaú, depois que ele tenta ali diante do pai dele, a bênção, Gênesis 27, 41. E ele insiste, o pai dele fala assim, não, você vendeu, já foi. Versículo 41, então Esaú guardou rancor
contra Jacó, por causa da bênção que o seu pai lhe dera. Gente, segure o texto. Então, Jacó não tomou nada de ninguém, ele comprou, certo? Por mais que ele foi sagaz, astuto. Aí ele recebeu a bênção que era de Esaú, mas Esaú vendeu. Agora diz que Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que o seu pai lhe dera. Espera aí, é culpa de Jacó? A culpa é de quem? Você entende como é que funciona a pessoa amargurada? Pessoa que tem raiz de amargura? Parece que deleta na mente, no coração dela, que em algum momento ela gerou aquilo. Em algum momento ela participou daquilo. E mais, aí o pior é a continuação do versículo. E disse a si mesmo. Você já disse alguma coisa a você mesmo? Já ou não já? Ah, já, eu tenho certeza que você já. É aquele dia que você falou assim, nunca mais. Aquilo que você falou, eu prometo para mim mesmo. Nunca mais você trouxa, nunca mais. Esse é aquele momento que você disse isso para você mesmo. Ele fala assim, os dias de luto pela morte do meu pai estão próximos. Então matarei meu irmão Jacó. Ele determinou no seu coração que ele ia matar o irmão dele. Olha o perigo da raiz de amargura. A gente assassina pessoas do nosso coração. E o problema de qual deveria ser a postura de Esaú, queridos? Fala para mim. Matar o irmão ou ir lá resolver com ele? Chega lá e fala assim, meu irmão, eu errei. Tu foste um sacana. Mas eu errei. Ou ele chegasse diante do pai e pedisse perdão, chegasse diante de Deus e falasse, Senhor, eu errei. Não houve arrependimento, mas ele estabeleceu algo dentro do coração dele, isso é a raiz de amargura, que ela vai crescendo, que ela vai tomando, que ela vai dominando. Daqui a pouco você tem o Esaú, que vendeu porque quis, uma bênção que era dele por direito, e aí ele, quando ele vai para receber, ele não recebe, porque ele já tinha vendido. Agora ele arruma confusão com o pai, com a mãe, jura matar o irmão, e diz que guardou rancor. Você está entendendo que é diferente do trauma? O trauma, quem tinha trauma é José, irmão. José foi vendido pelos irmãos, foi jogado no poço, foi abandonado na prisão por um cara que chegou amigão, falou, estou contigo. Lembra de mim quando você sai? Fala, lembro. Passou anos. Depois de anos, rapaz, tem um rapaz lá preso lá, que ele tem um negócio de adivinhar sonho aí. Quem tem motivo para poderia ser traumatizado é José. Não tinha raiz de amargura. Porque o trauma vem de fora, a raiz de amargura vem de dentro. Então a pessoa amargurada, ela age assim. Ela tem dificuldade de ouvir conselho. Não estou falando do pastor, não, é de pai, de mãe, de amigo, de qualquer um. A pessoa que ela não tem raiz de amargura, ela é paciente. Mesmo que a pessoa sente assim, eu vou falar aqui com o Rodrigo. O Rodrigo tem uns negócios para te falar. Senta aqui, ele diz, pode falar, pastor. Eu falo. Se ele tem raiz de amargura, ele fica... entendi. Tá bom, beleza. Eu sei disso aí, tá bom. Ou no fundo, é porque você não sabe. Você não conhece minha esposa, você não conhece meus filhos, você não conhece minha vida. Aí ele fica só repelindo tudo, não aceita nada. Quem não tem raiz de amargura, fala aí, vou anotar aqui. É mesmo, rapaz? Sabia que eu era assim, não, peraí, vou anotar aqui. Aí ele pega aquilo lá, antes de levar para o coração, e leva diante de Deus. Ele olha para dentro de si e fala, Senhor, eu sou assim mesmo. Eu sou tudo isso que essa pessoa, que não é qualquer pessoa, essa pessoa que eu conheço, que eu amo, que eu entendo que ela me considera, é assim que ela me vê. Senhor, eu coloco isso diante do Senhor, eu me arrependo, eu confesso diante do Senhor, ó Deus. E vai ter coisa ali que você vai falar assim, não, isso aqui eu já vim diante, porque isso aqui de semana passada nós estávamos falando disso, Deus, eu já me arrependi desse pecado aqui. O que ela está vendo foi do passado, mas agora eu já sou diferente. Então a pessoa que ela é liberta, que ela tem um jardim
regado, o jardim dela é limpo, ela não tem problema de ouvir, irmão, crítica, de ouvir repreensão, porque não cola, não pega. E ela ainda vai chegar e vai falar assim: obrigado, Rodrigo, por ter sido sincero, eu sei que você falou isso porque você me ama. Algumas coisas já estão sendo tratadas, outros vão tratar, e tem coisas que, né? Mas a pessoa amargurada, ela rebate tudo. Não, tudo ela tem a culpa de alguém. Tá? Por causa disso aqui, por causa daquilo outro, por causa do outro. Ah, o cara está vendendo terreno. Irmão, nós fomos tão abençoados nesse lugar. O Senhor nos favoreceu tanto aqui, o Senhor nos trouxe. Lembra de todas as histórias? Como é que eu vou negar tudo aquilo que a gente viveu? Porque o terreno, o dono, ele é o dono do negócio. Ele faz o que ele quiser. Assim é Deus. Ele é dono de tudo, Ele faz o que Ele quiser. E eu vou ficar bravo com as movimentações que Deus está fazendo? Nada, eu vou falar assim: obrigado, Deus, por me fortalecer para que eu possa suportar todo e qualquer problema e circunstância. Então, o amargurado, ele não ouve. E quando essa amargura está dentro do casamento, é complicado ainda. Porque o marido não ouve a esposa não ouve o marido. E o amargurado, ele sempre vai buscar pessoas que vão afirmar aquilo que ele já estabeleceu no seu coração. Esaú, por exemplo, ele estabeleceu no coração dele que assim que terminasse o luto do pai, ele ia matar o irmão. Tanto que Jacó teve que, fugir. Agora imagina que ele não tinha amigo, e não contava isso para ninguém, e não tinha esposa. Mas quem falava para ele, falou assim: não, Esaú, deixa isso para lá. Teu irmão fala: sai para lá, que você não está entendendo, você não me conhece, você não sabe o que eu estou sentindo. Sabe o que ele fez comigo? Mas quando ele encontrava assim, ele contava a história, meu amigo: é isso aí, Esaú, eu vou mais, hein? Se matar, tem que matar enforcado. Daí ele fala assim: então vamos comigo? Aí vamos. Então o amargurado funciona dessa maneira. Mas graças a Deus aqui não tem raiz de amargura, amém? Vamos seguir então. Como nasce uma raiz de amargura? Como que isso nasce? Lá em Hebreus 12, no versículo 15, nós lemos assim: tenha cuidado para que nenhuma raiz de amargura brote. Lembrando então que quem que tem que prestar atenção? É a gente. Quem é que tem que olhar se tem foco de dengue na sua casa? É você. É você que de vez em quando tem que andar no quintal lá, tem que olhar se está tudo bem. Quem tem carro, de vez em quando você tem que dar uma volta no carro para ver se os pneus estão murchos. Não é ou não é? De vez em quando, meninas, tem um negócio chamado capu, que debaixo dele tem um negócio, que daí você vê se está faltando água ou óleo. De vez em quando tem que olhar. Entendeu? Não olho não. Não olho não. Mas assim, o marido com certeza vai orar. Vai olhar, né? E vou dizer uma coisa. Meninas, tem um negócio chamado tanque de combustível que de vez em quando precisa abastecer. Tá vendo? Não é, Rafa? O seu carro tem? Tem o seu, Rodrigo? Tem. Então, meninos, tem um negócio chamado tanque lá, que é um negocinho, você dá, nem precisa saber onde é, só dá a chave e nem o que coloca lá dentro, que ele cheira, se não tiver anotado, e vai falar se é álcool ou se é gasolina, tá? Então, a gente tem que vigiar, a gente tem que observar todo sinal, irmão, todo sinal de amargura no nosso coração. Toda vez que você passa por alguma situação que aquilo te traz pesar, que aquilo te traz dor, que aquilo te gerou um estranhamento, você começa a olhar: opa, será que isso não está gerando em mim um ranço, uma raiz de amargura, um ódio? Você tem que observar, e se está, você vai lá e tira. Você vai descobrir como é que tira. Então, a raiz de amargura tem a ver com ressentimento guardado, mágoa não resolvido. Esaú não procurou o pai, não procurou o irmão para resolver. Ele já estabeleceu o ódio, e tanto que só depois, passou anos. E olha só o que aconteceu com Jacó, fugindo tantos anos, com medo de ser morto pelo irmão. Agora, ele poderia ter procurado se reconciliado, poderia ter pedido perdão, se arrependido. Então, a falta de amargura, a raiz de amargura, ela tem a ver com o quê? Falta de arrependimento. Vai lá em Gênesis, no capítulo 27, versículo 34. Porque a gente até procura para resolver, mas procura assim. Eu vou lá procurar, eu chego lá para o pastor Natalino, falo: pastor Natalino,
Rapaz, está um peso aqui no meu peito que eu acho que é uma raiz de amargura que está surgindo, então eu preciso resolver isso. Preciso conversar um negócio para você. Lembra aquele dia que eu pedi uma carona, você não deu? Fiquei chateado. Mas eu quero dizer uma coisa para você, apesar de você ter sido um canalha, de você ter sido, sabe, ter errado comigo, de você, sabe, olha, eu nem sei o que dizer, mas eu te perdoo. É assim que funciona? Porque antes disso, eu matei ele no meu coração. Então, eu perdoo ele pelo mal que ele fez, mas eu não me arrependi de ter permitido com que a raiz de amargura entrasse no meu coração. Então eu posso chegar e falar, lembra, pastor, aquele dia que você não me deu carona? Eu fiquei chateado, porque eu achei que você deveria ter me dado carona. Eu te perdoo por isso. Mas aquilo me gerou uma dor e uma raiva de você tão grande, que eu falei assim, se eu um dia estiver andando, encontrar o carro dele, eu vou furar os 4 pneus. E eu quero dizer para você que eu estou arrependido de ter gerado esse pensamento, esse sentimento sobre a tua vida. Eu quero que você, peço que você me perdoe, porque eu estou arrependido da maneira como foi gerado no meu coração. Você está entendendo a diferença? Então, o arrependimento, irmão, é você reconhecer que aquilo te trouxe mal. E isso diante do Senhor tem grande valor. Gênesis 27, 34. Olha só. Quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, deu um forte grito e, cheio de amargura, implorou ao pai: abençoe também a mim, meu pai. É assim que ele fala? Diz que ele deu um grito, cheio de amargura. Ele chorou, mas não se arrependeu. O que tem de crente que chora diante do altar, mas não tem arrependimento? Não está escrito. Quantas vezes eu e você, ali no nosso cantinho, no nosso carro, no nosso quarto, em algum lugar que a gente está ali, a gente chorando, porque alguma coisa deu errado, porque a gente percebeu que não era para ser desse jeito, a gente chora e fala: Senhor, me abençoa, Senhor, faz para mim, Senhor, muda de novo, Senhor, restaura tudo isso aí. Mas não há arrependimento, porque no outro dia, está fazendo a mesma coisa. Sabe criança birrenta? Esperneia, não tem ninguém olhando. Aí ela volta a fazer as coisas, e quando aparece alguém, ela esperneia. É assim a gente, quando a gente está diante do Senhor, ou diante de alguém que a gente entende que tem alguma autoridade de Deus, a gente esperneia, mas quando a gente está sozinho com o nosso pecado, a gente está nem aí. Esaú diz que gritou, mas estava cheio de rancor. Davi, irmão, fez muito mais coisa errada do que Esaú. Esaú só errou uma vez, meu irmão. Esaú só errou uma vez. Davi adulterou, Davi mandou matar, Davi fez tanta coisa errada, Davi negligenciou a casa dele, Davi era bicho ruim. Mas diz que quando ele via o que ele tinha feito, ele ia diante do Senhor, diz que ele rasgava as vestes, diz que ele se assentava na cinza, ele se arrependia, ele chorava, ele pedia misericórdia, e ele foi chamado um homem segundo o coração de Deus. Não é a quantidade de pecado, querido, que é contabilizado, mas é quantas vezes chegamos diante do Senhor em arrependimento. E arrependimento não é o ato de pedir perdão. Arrependimento é o ato de parar de fazer aquilo que a gente estava fazendo, mudar a direção. Sim ou não? Olha lá, Hebreus 12, nós estamos em Hebreus e Gênesis 27 e Hebreus 12, vai lá, versículo 17. Hebreus 12, versículo 17. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão. Presta atenção nisso aqui. Quem que decidiu que a bênção não seria mais de Esaú? Foi Deus? Ele mesmo. Embora buscasse a bênção com lágrimas, ele chorava. Leia comigo, vamos fazer uma interpretação de texto. Como vocês sabem, é uma história que todo judeu ali, toda a igreja sabia. Posteriormente, ou seja, depois de ter vendido ali a primogenitura, quando quis, fala assim para mim, quando quis herdar a bênção, é tipo assim, quando ele estava com fome, ele deu.
Quando ele quis a bênção, aí eu falei, e aí minha bênção? Você está entendendo? Tem gente que só faz as coisas quando ela quer. Quando é dia de se arrepender? Toda hora, todo dia. Mas tem dia que eu falo, eu quero a minha bênção. Tem dia que você acorda e fala, eu quero a minha bênção. Deus, é hoje. Você passou a semana inteira me ignorando e hoje você quer a tua bênção. Os casados sabem o que eu estou falando aí, né? Você não olhou para mim, você não falou um bom dia, você não perguntou como é que eu estava, você não me deu um chocolate e hoje tu quer ter a tua bênção? Hã? Eis que te digo, quando quis herdar a bênção foi rejeitado. Você está entendendo? Aí, agora olha só, mas isso aí não é nem o problema. O problema é o seguinte, que ele fala, e não teve como alterar a sua decisão. O que significa? Tem escolhas, irmãos, que quando você fizer não tem mais como voltar atrás. Não teve mais como voltar, já estava feito. Embora buscasse a bênção em lágrimas. Olha, em nome de Jesus, irmão, não seja a situação de ninguém aqui. É como se Deus dissesse para você, não adianta você buscar, chorar, espernear, dar seu dízimo, fazer voto, fazer o que você quiser. Porque por conta da sua decisão, a bênção já foi perdida. Por isso que a raiz de amargura tem que ser tirada fora. Esaú ficou indignado com a consequência da sua escolha, mas não com o seu pecado. Ele ficou indignado porque ele perdeu a bênção, mas ele não ficou indignado porque ele tratou a bênção de uma maneira leviana. Você está entendendo? Eu me irrito com aquilo que eu perdi, mas eu não fico indignado, como Paulo falava, maldito o homem que sou. Que ele ficava tão indignado com ele mesmo, que ele esbofeteava a própria carne, e ele falava assim, aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não faço, aquilo que eu não quero fazer eu acabo fazendo. Aí ele foi diante de Deus, Deus, afasta de mim esse espinho. E aí Deus falou o quê? A minha graça te basta. Ele esperneou? Tá bom. Porque eu sei que é fruto das minhas escolhas. Está entendendo? Então, o que vai trazer essa raiz então de amargura? Como que nasce? Ressentimento. Falta de arrependimento. Não é falta de perdão. Falta de perdão é sobre traumas. Algo que alguém fez para mim, aí eu te perdoo. Aí tem a cura. Sabe o tal da cura? Cura interior? A pessoa já até morreu, mas no teu coração você libera, fala, eu te perdoo. Agora a raiz de amargura, você não tem que perdoar o outro. Você tem que confessar que você errou e você tem que se arrepender do teu erro. E ir pedir perdão. Aí, falta de arrependimento, mágoas não resolvidas com Deus ou com pessoas, expectativas frustradas, inveja do que os outros estão conquistando. Tudo isso a gente viu no Esaú. Qual que é a expectativa dele? Pô, vou receber a benção. Ele vendeu a benção, não recebe a benção. Qual que era a expectativa? Ele chega todo bonitão quando o pai dele está morrendo, fala, agora é a hora de entregar a herança. Aí eu falo assim, que herança? Você já vendeu? Como assim? É. Então ele ficou frustrado porque eu tinha expectativa, que ele achou que aquilo não é nada. Sabe quando a gente faz alguma coisa e a gente fala não vai dar nada? Esses pecadinhos que a gente comete aí, que a gente fala isso não vai dar nada. O que é? Deus, eu estou com fome. Vendi lá, eu falei, mas era só conversa. Meu acordo não é com Jacó, meu acordo é com meu pai. Meu pai que distribui a bênção, não é meu irmão. Mas ele vendeu. Amém? E qual que é o perigo então agora para a gente concluir? Qual que é o perigo da raiz da amargura na nossa vida? Nós lemos lá Hebreus, o que vai lá dizer? Hebreus 12. Hebreus 12, versículo. O que fala lá que se não quer que haja 16.
que não haja... Não, é o de 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause o quê? Perturbação, contaminando os outros, e que não haja nenhum imoral ou profano. Então, quando a raiz, irmãos, ela já domina, a pessoa ela não tem paz. Ela fica perturbada. As emoções fragilizadas. E até as doenças psicossomáticas que se diz aí, elas se tornam intensas. A pessoa ela não tem estabilidade emocional, que só dela lembrar ela começa a passar mal. Só dela sentir o cheiro ela começa a passar mal. De uma escolha errada que ela fez, brotou, teve uma consequência ruim, ela não se arrependeu daquilo, e agora ela continua vivendo a consequência, agora ela se tornou uma pessoa perturbada, sem paz. É mais ou menos assim. Imagine que um casal vai tomar uma decisão. Não vai tomar uma decisão. O marido toma a decisão sem consultar a esposa, mas com a certeza que foi o melhor negócio da vida dele, e dá errado. Esse camarada pode ser um cara que vai viver a vida como? Perturbado. De vez em quando vai ter, não falei? Eu te disse. Tá vendo? Então, agora, quando um casal está alinhado e os dois se conversam e falam assim, vamos fazer? Aí fala, o que você acha? Ah, eu não sei, mas vamos para cima? Vamos. E se der errado? Ah, se der errado, deu. Se der certo, estouramos no norte. Se der errado? Ué, de boa. Dá errado. Um olha para o outro e fala, não deu. Não tem, você não fica perturbado. Você fica assim, poderia ter dado, né? Mas não deu. Mas não tem ninguém te acusando, não tem ninguém pesando na sua, por quê? Porque você fez isso em comum acordo. Agora, a raiz de amargura é gerada quando a gente toma as nossas decisões sozinho, sem consultar a Deus, sem ter a bênção de Deus, sem ter a aprovação de Deus, sem Ele ter pedido nada. Então, ali o autor vai falar, para que evitar que brote? Por conta de perturbação. Ele vai falar assim, contaminação, que ele vai falar do contexto da igreja, para que aquela pessoa, o que ela vai fazer? Ela não fica satisfeita, ela está amargurada, ela vai querer contaminar quem está à sua volta. Ela gera discórdia, ela gera briga, ela gera intriga. Ela quer se sentir segura vendo outras pessoas concordando com ela. Então ela não tem arrependimento. Ela faz o quê? Contamina. Quem que está dizendo isso? Versículo 15 de Hebreus 12. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause o quê? Perturbação, contaminando a muitos. Não permita que você seja instrumento de contaminação dentro da sua casa. Às vezes, irmão, a gente está vivendo um tempo, às vezes as pessoas estão vivendo um tempo bom diante do Senhor, de expectativa, de esperança. Você está do lado do amargurado é difícil, tudo vai dar errado, nada vai dar certo, todo mundo é ruim, todo mundo quer tirar proveito, ninguém quer ter o bem, pai e mãe não sabem de nada, sogro e sogra piorou, entendeu? Tudo é culpa dos outros, amargurado, nada vai dar certo, é pessimista. Mas no nome de Jesus, toda a raiz de amargura vai sair hoje, para que a gente possa viver a nossa vida reta diante do Senhor, amém? E uma coisa a mais séria, o que pode acontecer então? Perturbação, contaminação, perda da bênção, falta de perdão e maldição. Ó, isso aqui eu coloquei junto para não ficar muito pesado. Por conta da raiz de amargura, a gente pode perder aquilo que Deus havia prometido, que era nosso por direito, só a gente não tinha alcançado ainda. Lembra lá do povo do deserto? Deus prometeu para eles o quê? Ou, lembrando da nossa última conversa, lembra de Moisés? Deus prometeu a ele que levaria a terra prometida, ele foi, chegou, viu, mas não entrou. Por quê? Amargura. O que ele fez? Bateu na pedra, não era para bater na pedra? Aí ele perdeu, então a gente perde bênção. Segunda coisa, falta de perdão. Sabe o que significa isso?
pode vir agora chorando arrependido diante de Deus, sabe o que ele vai falar? Vaza. Vaza. Será que é isso possível, pastor? Será que Deus vai rejeitar alguém arrependido? Vamos para a palavra. E não só vai perder a bênção, Deus não vai ouvir mais seu choro de arrependimento, ainda vai te amaldiçoar. Vou te traduzir para você. Mãe, posso pegar o Danoninho? Não. Por quê? Porque tinha 6, lá só tem 5. Alguém pegou. Não fui eu. Posso pegar um Danoninho? Não. Não vai pegar. E esse que está aí, eu vou dar para o seu irmão. Você não vai comer. Eu rejeito. Você perde a benção. O teu pedido já não é mais ouvido. Aí eu vou de novo, mãe. E se você falar de novo, eu vou te dar uma surra. E digo mais, nunca mais vou comprar Danoninho nessa casa. Agora vamos ter uma conversa séria. Vai comigo, Deuteronômio 29. Deuteronômio 29, versículo 18. A gente não está falando de Danoninho. A gente está falando da tua alma. A gente está falando da nossa eternidade. A gente está falando do céu. A gente está falando de coisas eternas. Por quê? Porque nós não somos profanos. Nós não tratamos as coisas dos céus como se fosse nada aqui na terra. É importante isso. Deuteronômio 29, 18. Ouça isso com o teu coração. Cuide que não haja entre vocês nenhum homem ou mulher, clã ou tribo, cujo coração se afasta do Senhor, do nosso Deus, para adorar os deuses daquelas nações, e para que não haja no meio de vocês nenhuma raiz que produza esse veneno amargo, ou raiz de amargura. 19. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio, segura aí. Deus está falando assim, olha, não haja no meio de vocês ninguém que seja idólatra ou que tenha raiz de amargura. Porque no versículo 19, mesmo se alguém no coração dela, ela falou assim, que ela se afastou, agora ela chega assim com o coração sincero e fala assim, não, estarei em segurança, muito embora persista no meu próprio caminho. Ou seja, Deus me abençoa, mas não tem arrependimento. Senhor, eu quero tudo aquilo que o Senhor tem para mim, mas eu quero continuar fazendo aquilo que eu mesmo quero. Você está entendendo? Senhor, eu quero todas as bênçãos que o Senhor tem reservado para mim, mas eu quero continuar fazendo as mesmas coisas que agradam meu coração. Senhor, eu quero que o Senhor abençoe a minha casa com todas as bênçãos, porque eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas eu continuo ignorando o Senhor, buscando minha própria vontade, não buscando a tua face, buscando os desejos do meu coração, ignorando que o Senhor existe. É isso. Você que está namorando, está noivo, chega para a pessoa e fala assim, ó, te quero, mas não quero compromisso, tá? Eu quero te amar como nunca ninguém te amou, mas eu vou continuar fazendo as coisas do meu jeito, você não se meta na minha vida. Faz o teste. É assim que a gente quer viver com Deus. A gente quer receber toda a bênção que Ele prometeu, mas a gente quer viver a vida do jeito que a gente mesmo deseja. Você está entendendo? A gente quer aquilo que Deus prometeu, mas fazendo as coisas do nosso jeito. Vou ler de novo, versículo 19, para avançar aqui, para a gente concluir. Deuteronômio 29, 19. Se alguém cujo coração se afastou do Senhor para adorar outros deuses, ouvir as palavras desse juramento, invocar uma bênção sobre si mesmo e pensar, estarei em segurança, muito embora persista em seguir o meu próprio caminho, trará desgraça tanto a terra irrigada quanto a terra seca. Segura aí. A desgraça vem na terra irrigada e na terra seca. Você sabe o que significa? O Senhor vem assolar tanto aquilo que você nem gerou ainda, quanto aquilo que já foi gerado. Porque a terra regada é aquela que já foi plantada, a terra seca que não foi plantada ainda. É ou não é? Você rega uma terra que não tem nada nela? Terra regada é aquilo que já foi plantado, terra seca porque não tem nada lá ainda.
Diz que a desgraça vem sobre aquilo que já foi gerado e sobre aquilo que ainda nem veio. E aí ele vai falar versículo 20 para a gente concluir isso. O Senhor jamais se disporá a perdoá-lo. Quem que está dizendo aí que Deus não vai perdoar? O Senhor não vai perdoar. A sua ira e o seu zelo se acenderão contra tal pessoa. Todas as maldições escritas. Irmão, ser crente não é brincadeira. Viver o evangelho não é brincadeira. Está na moda. Nós vivemos hoje um termo que é dito hoje, que hoje ser cristão é pop. Você ouviu isso aí? Eu vou compartilhar de novo no grupo da igreja lá, uma reportagem da Rede Globo mostrando a realidade da igreja no Brasil. E ele diz que crente é pop, é moda ser crente. Irmãos, o que tem de famoso se convertendo? É ou não é verdade? O que tem de famoso subindo a montanha? É ou não é verdade? Mas existe transformação? Eu creio que exista sim. Eu creio que existem pessoas que são convertidas, pessoas que são transformadas, mas existe muita papagaiada, porque é modismo. Porque é bonito, querido, eu construir uma casa e enterrar uma Bíblia debaixo do chão, mas uma Bíblia que eu não leio. Você está entendendo? É maravilhoso eu usar uma camisa com uma escrita evangélica, mas que eu mesmo não conheço o Deus que disse aquilo. Nós vivemos um evangelho pop, de memes, de coisas, né? Mas viver o evangelho, irmão, é a gente saber que a gente tem algo precioso que foi entregue do Senhor sobre as nossas vidas. Mas nós temos que zelar e cuidar disso daí. Você é responsável para cuidar disso sobre a tua casa. Não faça da tua vida, da tua casa, algo profano. Profano, irmão, não é algo para a gente... Não, profano é justamente você tratar algo sagrado como se não fosse nada. Deus chamou tua esposa, Deus chamou teu marido, Deus chamou teu filho, deu a vida dele por amor. Nós ouvimos, nós cantamos isso daqui. E nós cantamos tudo que tenho é teu, mas é mesmo. Então, lá em Deuteronômio, Moisés vai escrever e vai dizer isso. Olha, quem se afastar, e está em harmonia com Hebreus, que ele fala, aquele que já experimentou ali da comunhão, e ele caiu da graça, esse não vai ser mais reconciliado, não tem mais como. E aqui ele está dizendo que Deus não vai perdoar. Não está falando de um pecadinho. Está falando que eu pequei, Senhor, misericórdia, só conhece, está aqui, eu estou arrependido, estou de volta aqui, beleza? Não, ele está falando o quê? De uma vida de que deseja viver aquilo que o Senhor tem, mas vivendo de qualquer jeito. Vamos arrancar essa raiz de amargura, irmão? No nome de Jesus. Hoje não é uma palavra de condenação, é uma palavra de salvação. Hoje não é uma palavra de julgamento, é uma palavra de misericórdia. Não é uma palavra para você sair daqui, meu Deus, eu sou terrível, já acabou tudo para mim. Não, o Senhor está dizendo assim, ainda tem uma chance. É justamente o contrário, não é uma palavra para você sair daqui, puxa vida, agora eu vou fazer o quê, né? Não, o Senhor está dizendo, agora vem. Como arrancar a raiz de amargura? Primeira coisa, é rápido. Reconhecer e confessar, irmão. Reconhecer que muitas vezes o erro que você cometeu não tem a ver com o outro, não. Tem a ver com a tua infantilidade, com a tua fraqueza, com a tua ruindade mesmo. Não tem problema nenhum reconhecer isso. Fala assim, reconhecer e confessar diante de Deus. Trazer a Deus o que está escondido aí. Salmo 139, versículo 23 e 24, diz assim. Salmo 139, 23 e 24. Olha só o salmista dizendo, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prova-me, conhece as minhas inquietações. Vê se na minha conduta há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Você vai ver o salmo muitas vezes, os salmistas ali, Davi e tantos outros dizendo, mata o inimigo, eles me cercam, vem, arranca a cabeça, mata todo mundo, Senhor. Porque eles são terríveis, porque eles te ignoram. Mas tem hora que ele vai falar assim, o problema está em mim. Davi vai ter uma hora que ele vai falar assim, enquanto eu não confessei ao Senhor os meus pecados, irmão, enquanto eu não fazia isso, meu corpo definhava, mas depois que eu confessei, o Senhor veio com misericórdia. Então o que nós vamos fazer? Se você quiser. Tem coisas que talvez você nem lembra, mas o Senhor está falando, sonda-me, se tiver alguma coisa no meu coração, traz à tona, mostra, joga na minha cara.
Mas eu quero ver você fazer isso diante de Deus com um argumento na mão, igual a gente tenta conversar com os outros. Fala aí o que você pensa. Fala assim, então, mais? Não, irmão, quietinho no seu canto, deixa Deus ministrar no seu coração. Deixa Deus falar, não é ninguém aqui que vai chegar e apontar, não, é o Senhor. Vê se em minha conduta há algo que te ofende, Deus, e dirige-me pelo caminho eterno. Primeira coisa, reconhecer e confessar. Reconhecer Deus é verdade, Senhor. Quantas coisas erradas eu fiz, Senhor. Eu confesso diante do Senhor que eu tenho insistido nessas coisas. E muito do que eu tenho colhido é fruto daquilo que eu plantei, Senhor. E eu reconheço, Senhor. Eu confesso diante do Senhor. E agora a segunda coisa, me perdoa. Efésios 4:31, presta atenção. Efésios 4:31. Só mais 2 versículos que eu vou ler com você aqui, 2 textos. Livra-me de toda o quê? A amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Tudo isso daqui que Paulo está dizendo, irmão, está dentro dele. Isso não tem a ver com o outro. Livra-me de todo o quê? Amargura, que está onde? Nele. Toda indignação que está onde? Nele. Toda ira que está onde? Nele. Toda gritaria e calúnia que está onde? Nele. Bem como toda a maldade que está onde? Nele. Você já parou em algum momento para pensar que às vezes o problema está aí? E aí ele fala, versículo 32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Então primeiro nós confessamos e depois nós perdoamos e somos perdoados, amém? Que essa noite, quando a gente for orar aqui, irmão, que você realmente entenda que não é, Deus ele não quer te condenar, Ele quer te salvar. Que você realmente entenda que a vontade de Deus nessa noite, para mim e para você, é nos aproximar, é trazer de volta. Nós ouvimos aqui ontem uma palavra, né? E o pregador diz assim, que Pedro, depois que foi, negou o Senhor, foi seguir o seu caminho, quando Jesus ressuscita, ele fala, chama os discípulos e também quem? Pedro. O Senhor hoje está te chamando. O Senhor está chamando, fala assim, olha, eu vim aqui porque eu estou te chamando. E último, primeiro é reconhecer e confessar. Terceiro é reconhecer, confessar e perdoar. E a terceira coisa, mano, é o princípio da raiz de amargura. Valorize as coisas espirituais. Valorize as coisas espirituais. Tudo que é espiritual você precisa dar crédito a isso. Você precisa levar em consideração. Ah, não tem nada a ver. Tem a ver, irmão. Tem um demônio chamado não tem nada a ver. Sabia disso? Sabia disso? O nome desse demônio é não tem nada a ver. Toda vez que você fala, ele apareceu. Quem disse isso? Eu mesmo, mas assim, quero ver você provar que não tem. Então imagine que toda vez que você disser não tem nada a ver isso aí, é um demônio que o nome dele não tem nada a ver. Será que está a ver até? Se não tem, vai criar agora no inferno. Boa ideia. Colossenses 3, último texto para a gente orar, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Tudo que nós vamos fazer, eu tenho que pensar primeiro espiritualmente. Por exemplo, vou comer uma lasanha. Antes de você fazer qualquer coisa, você pergunta, Deus, tudo bem? Não tem nada a ver. Aí você vai comer, a Nalva faz aquela lasanha, você fala assim, aí espiritualmente você conecta, né? Fala assim, Senhor, lasanha, é tranquilo? Vai tranquilo. Aí depois do terceiro pedaço, aí vem o quarto pedaço, e você ora, fala assim, Senhor, ainda tem uma benção? Aí o Espírito Santo vai soprar uma palavra assim no seu ouvido, cuidado com a glutonaria. Aí você para. Você está entendendo? Você levanta e vai trabalhar, você fala assim, Deus, é da tua parte trabalhar hoje?
Aí ele fala, vai ter com a formiga, preguiçoso. Entendeu? Você está cansado no trabalho, você vai no banheiro, tomar aquele cafezinho no banheiro, você já está lá há 45 minutos sentado no vaso, você fala, Deus, fico mais meia hora, eu volto a trabalhar. Procura um texto. Irmão, tem um negócio hoje que eu não sei, um dia eu quero pregar sobre isso, quero estudar um pouquinho mais sobre isso. É o tal do negócio, o tal do GPT. Tem gente, irmão, que se aconselha com o GPT. Mas antes de você se for aconselhar, formata ele, tá? Você chega e fala assim, GPT, tu és um homem de Deus, conhecedor profundamente da palavra, e me aconselha de acordo com os princípios bíblicos de alguém que é cheio do Espírito Santo. Posso fazer isso? Eu até acredito que o GPT vai te dar uma orientação, irmão, que você não vai nem querer ter perguntado. Talvez o pastor de Ney ia ser mais bonzinho. Mas assim, valorize o que é espiritual. Você vai entrar num relacionamento? Senhor, se adequa naquilo que a tua palavra diz? Temente a Deus, é fiel, honra o Senhor? Então é um bom caminho. Mas não é profano, é promíscuo, ignora Deus. Vai não. Tem nada a ver isso aí. Entendeu? Tem nada a ver. Agora, se está de acordo com os princípios, vai fundo que Deus está contigo, vai te abençoar. Amém?